E aí, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai ver os conjuntos numéricos, certo? E a gente vai ver 4 características desses conjuntos numéricos, que vai ser os números naturais. A gente vai ver o que é um número inteiro, vai ver a definição do que é um número racional, do que é um número irracional e do que é um número real, certo? Então, nesse primeiro momento da aula, eu vou apresentar para vocês o que é um número, o que são os números naturais. Os números naturais vai ser representado pela letra N, certo? Vai ter como definição, certo? N vai ser igual a quem? 0, 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente, certo? Então, números naturais nada mais é do que o quê? De que o começo de tudo, o começo da contagem. 0, 1, 2, 3, 4. Isso é um número natural, certo? Então, esses números naturais a gente vai ter um subconjunto. Subconjuntos, certo? Subconjunto. O que vai ser subconjunto? Vai ser esse N com um asterístico, certo? Que vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o que acontece? Quando eu colocar um asterístico, eu retiro o zero. Esse asterístico está dizendo isso. Quando eu coloco ele, eu retiro o zero. Logo aqui vai ficar o quê? Os naturais não o quê? Não nulos. Certo? Os naturais não nulos. Então essa vai ser o quê? A definição de quê? Dos números naturais, certo? Então esse é o nosso primeiro momento da nossa aula. Eu vou sair da frente para vocês tirar um print e já em seguida eu vou colocar a próxima parte. Nesse segundo momento a gente vai ver o quê? O que são os números inteiros, certo? Números inteiros, ele vai ser representado pela letra Z, certo? Z. Ou um contorno, certo? Tem um contorno na letra Z. Mas a gente vai usar o quê? Vai ser a letra Z, certo? Então a definição dos números inteiros vai ser o quê? Vai ser o Z, que vai ser 3 pontinhos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então essa é a definição de quê? Dos números inteiros. Ele é um acréscimo, certo? Aos números naturais de quê? De números negativos. Porque até aqui a gente tem quem? Os naturais. Então a gente observa o quê? Que os naturais pertencem a quem? Aos números inteiros. Porque depois vai ter a continuidade de quem? Dos números negativos. Então os negativos unidos com os naturais formaram o quê? Os números inteiros, certo? Aí o que vai acontecer aqui, qual é o seu subconjunto, certo? Subconjunto. Subconjuntos vai ser o quê? Vai ser quando a gente tiver o Z com o asterístico, certo? Então vai ficar 3 pontinhos, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 pontinhos aqui, fecha. Então o que acontece? Quando eu coloco o asterístico, que nem aconteceu com os naturais, a gente retira o quê? Retira o zero. Então aqui vai ficar o quê? Os inteiros não nulos. E isso que se for agora o Z, e aqui for menos, certo? O mais, certo? Só o mais. Se mais tem, só o mais. Que vai ficar aqui, Vai ficar 0, 1, 2, 3 pontinhos. Quando eu coloco o sinal de mais, certo? Eu retiro todos os negativos.
Então vai ficar o quê? Os inteiros não o quê? Não nulos. Os inteiros não nulos é o quê? Não nulos não negativos, né? Não negativos. Por que não negativos? Porque eu tirei quem? Todos os negativos. Ficou 0, 1, 2, 3. Ficou o quê? Os inteiros do quê? Não negativos. Que é a mesma coisa de quê? Dos números naturais. Que os números naturais não começam a partir do 0, 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem os números naturais. Se a gente pegar e colocar o z, o mais e aqui um asterístico, a gente vai ficar como? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Logo vai ficar o quê? Os inteiros, o quê? Positivos. Vai ficar os inteiros o quê? Positivos, certo? Porque eu tirei o zero, ó, tem uma asterística e mais. Os inteiros positivos. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar z e aqui menos, certo? 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Quando eu coloco o menos, eu retiro quem? Todos o quê? Positivos. Então vai ficar o quê? Os inteiros não positivos. Certo? Por quê? Eu não retirei o zero, então por isso que é o positivos não inteiros. Os positivos, os inteiros não positivos, porque eu não retirei o zero. E fazendo agora, retirando o zero, usei, colocando um menos e um asterístico em cima, eu vou ficar com o quê? Menos 3, menos 2, menos 1. Logo eu vou ficar com os inteiros inteiros o quê? Negativos. Então isso que aconteceu, certo? Então essa é a definição de quê? Dos números o quê? Inteiros. É um complemento de quê? Dos naturais com quem? Com os negativos. Assim a gente forma o quê? Os inteiros, certo? E observação, por que inteiro? Porque é um número bonitinho, ó. Ele não é quebrado, ele não é 3,1 nem menos 4,2. Não pode, certo? Porque eles são o quê? Eles são números quebrados, então não pode. Então essa é a definição de quê? Dos números inteiros, certo? E os seus subconjuntos, certo? Eu vou sair da frente aí para vocês tirar o print ou copiar. Aí eu vou apagar e vamos para a nossa terceira parte, que vai ser sobre os números racionais. E aí, pessoal? Nossa terceira parte, certo? Números racionais. Números racionais vai ser escrito, certo? Vai ser expresso pela letra Q. Certo? É uma definição, essa definição inicialmente, descrita como um conjunto de dois coeficientes, certo? Dos coeficientes entre dois números, certo? Como assim? O numerador e denominador, certo? Então, como assim? Vai ser que os números racionais, a definição dele vai ser o quê? E vai ser P, esse nosso numerador, pertence o quê? Aos inteiros. Certo? Deixa eu botar assim, fica melhor. P, natural, Qzinho, denominador, certo? Que vai ser o quê? Tal que P pertence aos inteiros, certo? Esse P aqui pertence aos números inteiros. Como assim? Pode ser menos 1, menos 2, 3, 4, 5, até mesmo 0, certo? E Qzinho
pertence aos inteiros que não nulos. Por que não nulos? Porque se eu pegar o zero, certo? Se eu pegar o zero, certo? E dividir por qualquer número, não existe, certo? Não pode, não existe eu pegar qualquer número e dividir por zero. Tipo, se eu pegar 3 e dividir por zero, isso não existe. Isso não pode acontecer, então está fora. Então, inicialmente, essa definição, certo? Então, vamos ver uns exemplos. O que pode ser? Se eu tiver raiz de 9 sobre 2, certo? Isso é um número racional? É, por quê? Porque se eu pegar a raiz de 9, é 3 sobre 2. Então, isso é um número o quê? Racional. Se eu pegar a raiz de 2, certo? A raiz de 2 é um número quebrado, então não é racional. Se eu pegar π, desse mesmo motivo, π não é o quê? Racional. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver o que eles são. São números irracionais. Mas antes de ver eles, a gente vai entender mais isso. Se eu pegar o número 5, é um número que racional é. Por que ele é racional? Porque aqui não aparece, mas aqui, ó, tem o número 1. Então, 5 dividido por 1 é 5. Então, para ser um número racional, basta o quê? Está em fração. Se ele tiver em fração, ele é um número racional. Se ele for um número inteiro, ele é racional. Se ele for um número natural, ele é racional, certo? Então, todos os números, o quê? Inteiros são racionais e todos os números todos os números naturais são racionais, certo? Deixa eu apagar aqui e dar outro exemplo. Ó. Deixa eu colocar uma reta aqui. Deixa eu colocar uma reta. Eu tenho um 0. Que eu tenho 1. Que eu tenho um 2. Que eu tenho um 3. Que eu tenho menos 1. Tenho menos 2, certo? Isso aqui é a nossa reta numérica. Próxima aula a gente vai estudar mais sobre essa reta, esse segmento. Se a gente olhar para cá, a gente tem o quê? Tem os números naturais. E se a gente olhar... Naturais, né? E se a gente olhar o todo, a gente tem o quê? Os números inteiros. Que é dado pela letra Z. Certo? Naturais e os inteiros. Daqui para cá a gente sabe que são os naturais. E daqui para cá a gente sabe que são os inteiros. Nesse segmento de reta, certo? Os racionais já são todos. Certo? Então, se a gente pode pegar aqui, ó, quem ficaria aqui no meio? Eu podia dizer que ele seria quem? 1 sobre 2? 1 sobre 2, coeficiente, tá vendo? Coeficiente de quê? Entre dois números, P e Q. P e Q. Eu podia dizer que estaria aqui, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então ele é o quê? Ele é um número quê? Racional. Raiz quadrada de 9 é um número racional. Eu podia dizer que estava por aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 3 quartos. 3 quartos é 0,75, menos, né? Então, os números racionais são todos esses aqui, certo? Número inteiro. E também dízima periódica, certo? Como assim? As dízimas que ela não tem fim. Tipo, se eu pegar um número 2,333 e colocar 3 pontinhos, eu sei que é 2333.
até o fim, certo? Então a gente sabe o quê? Que isso aqui é uma dízima periódica, então ele é racional. Então toda dízima periódica é racional, certo? Por isso aqui que eu coloquei definição inicialmente, certo? Inicialmente a gente sabe isso. Mas além disso a gente sabe o quê? Que todo número decimal é o quê? Racional, certo? Então para a gente saber disso, a gente tem uma técnica, certo? Que eu vou complementar mais esse assunto aqui, certo? E vou apagar para explicar a vocês como é que a gente pega uma dízima periódica e transforma ela em fração, certo? Vou sair da frente para vocês quiserem dar um print aí e continuar. A gente sabe o que também aqui, ó, só para complementar, certo? Tem os subconjuntos. Subconjuntos dos números racionais. Então, quem seria esse? A gente podia lembrar de quem? De Q, que é os racionais, né? Que vai ser o quê? Com um asterisco, certo? Vai ser os racionais não nulos. Certo? Porque eu vou tirar o zero. Seus racionais não nulos. Se eu colocar Q, um asterisco aqui, colocar o mais, não, só o mais, certo? Vai ser o quê? Vai ser os racionais não quê? Não negativos. Se eu colocar o Q mais aqui um asterístico, o que vai acontecer? Vai virar racionais positivo. Por quê? Porque eu estou colocando um asterisco, eu tiro zero. Então vai ficar o quê? Positivo. E se eu colocar o Q e o menos aqui, ó, vai ficar o quê? Os racionais o quê? Não positivos. E se eu pegar aqui, para complementar, o último subconjunto, eu pegar o Q, certo? E colocar um menos aqui, um asterístico, vai ficar o quê? Os racionais. Racionais o quê? Negativos. Certo? Então aqui são a definição. Isso aqui são o quê? São os subconjuntos dos números racionais, certo? Então a gente viu o quê? Números nos racionais, sua definição, certo? Seu subconjunto. Importante saber o quê? Que os números racionais engloba quem? Os números naturais e os números inteiros, certo? Logo, o racional ele é natural e ele é inteiro, certo? Então essa aí é a ideia de números racionais. Eu vou apagar aqui e vou explicar a vocês como é que a gente vai pegar o quê? Uma dízima periódica, certo? E transformar ela em uma fração. E aí, pessoal, certo? Essa parte agora é sobre frações e decimais, certo? Então, ó, tem frações exatas. Se eu pegar 2 dividido por 5 dá 0,4, certo? E se eu pegar 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, isso aqui são o quê? São frações exatas, certo? Porque se eu pegar a fração e dividir, eu sei quando ela termina. Pronto, ó. Se 2 e 5. 5 cabe em 2? Não, eu boto 0.
0, 1 vírgula. Quantos 5 cabe 20? Cabe 4. 4 vezes 5 é 20 e pronto. Quando dá 0 no final, então foi exato, minha divisão. Isso é um decimal exato, quando a divisão dá o quê? Dá 0 no final. Ali 1 quarto, ó. 1 sobre 4. Ó, 1. 4 cabe 1 não, coloca 0, vírgula. 4 cabe em 10? Cabe. Quantos? Cabe 2. 2 vezes 4, aí dá 8, que dá 2. 4 cabe em 2? Nada, acrescento 0. Quantos 4 cabe 20? Cabe 5. 5 vezes 4, 20. Certo? Então, eu sei o quê? Que isso aqui são decimais o quê? Exatos. Certo? Que são decimais exatos, são isso. É só pra gente relembrar. Certo? Essa é a definição. Agora, o importante dessa aula é isso aqui, ó. Decimais periódicos, certo? Como assim decimais periódicos? Para ser periódico, isso aqui, ó, ele não tem fim, fica 0,333, certo? Essa fração, 1/3 dá 0,333 e não tem fim, certo? Se eu pegar e dividir 1 por 3, ó, quantos 3 cabe aqui? Nenhum, é 0, vírgula. Quantos 3 cabe em 10? Cabe 3. 3 vezes 3? Não vai que vai dar 1. 3 cabe aqui? Não, acrescenta 0. Quantos 3 cabe aqui? Cabe 3. E a gente vê que a gente vai ficar numa coisa que não vai ter fim. Então sempre vai dar 1 no final aqui. Não vai ser o quê? Não vai ser um quê? Um decimal exato, porque não tem fim. Então, periódico é isso. A gente colocar 3 pontos. Para ser periódico tem que ser 3 pontos, porque se não tiver 3 pontos não é periódico, certo? E a gente fica assim. Aí, o que acontece? A gente tem que saber transformar de periódico para fração. Assim também é uma escrita, certo? Se eu colocar um travessão, eu sei que não tem fim. É 0,33 pontinho, eu sei que aqui continua sempre os pontinhos, certo? Então, para a gente transformar de periódico para fração, tem uma técnica, certo? Qual seria? Ó? Essa aqui. Primeiro, identifica se o número é periódico. Eita, é periódico. Quando acontecendo isso, a gente faz o quê? Coloca na ordem, certo? Sem vírgula e sem repetir. Então é 0,3. Sem vírgula e sem repetir. Certo? Menos o que não se repete. Quem é que não se repete? É o 0. Então menos 0. Dividido por quem? A cada item periódico, eu coloco o algarismo quem? 9. Certo? Então aqui eu repito. Ó. 3 menos 0, 3. Dividido por 9. Simplifica aqui, ó, divide aqui por 3, aqui por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Então, por isso que dízima periódica é um número racional. Porque quando eu utilizo esse método aqui, ó, ele dá uma fração, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Primeiro, ver se é periódico, e a gente faz, ó. Fio o quê? Repete na ordem sem vírgula, sem repetir, 14. Menos que não se repete é 1. A cada item periódico, coloca o algarismo 9. 14 menos 1, 13. Aí, repete o 9. Não tem como simplificar, encerrei. Então, se eu pegar 13, certo? E dividir por 9, vai dar quem? Vai dar 1,444, certo? Outro exemplo, esse aqui, ó. Na ordem, 1, 2, 3. Menos quem? Menos quem não se repete. Quem é que não repete? É o 1. A cada item periódico, certo? A cada item periódico, a gente coloca o algarismo 9, ó. 1, 2, porque é a cada, não tem 2? Tem um 2, depois tem um 3. Tem um 2 e um 3. Então tem 2 itens periódicos. O 2 e o 3. Por isso que é 2, 9. 122. 123 menos 1, 122. Aí aqui dá 99. A gente encerra. Então, por isso que é o quê? Um item periódico, certo? Eu vou sair da frente para vocês tirar um print disso aqui
e voltar para responder esses dois e anotar isso aqui no quadro para vocês ficar sabendo, certo? Vou responder esses dois aqui, que eles têm uma coisinha a mais, mas a ideia de periódico é isso aqui, certo? Sai da frente, vocês tiram um print e eu retorno. Pronto, pessoal. Vamos ver esses dois exemplos aqui, certo? Isso aqui, ó. Coloca na ordem sem repetir, sem vírgula. Fica 2, 1, 3 e 4. Menos que não se repete. Quem é que se repete? 2 e 1. A cada ente periódico eu coloco o quê? Eu coloco um algarismo 9. Observa que aqui tem quantos? Tem 2, ó. 1, 2. 1, 2. Então vai ser 2, 9. Aí agora vem uma novidade. Esse 1 aqui é um intruso, que ele vem depois da vírgula. Todo número que tem depois da vírgula a mais, a gente acrescenta um 0. Então aqui vai ficar o quê? 4 menos 1, aqui vai ficar 3. 3 menos aqui fica 1. Aqui fica 21. Certo? Isso aqui é só vocês perceberam o quê? A cada periódico eu ganho um algarismo 9. E o intruso, que seria esse 1, eu coloquei o quê? Um 0, certo? Então, conclusão, certo? Vou anotar aqui no canto. Deixa eu ver aqui. Primeiro ponto, certo? O que a gente deve fazer? Coloca tudo na ordem. Na ordem. Sem vírgula. Sem vírgula. E sem repetir. Coloca na ordem, sem vírgula, sem repetir. Como aqui nesse, ó. Na ordem, sem vírgula, sem repetir. 1 e 9. Ao segundo ponto. O segundo ponto é o quê? Colocar. Subtrair, certo? Segundo ponto. Subtrair o que não se repete. Repete. Então aqui, ó. Quem que não repete aqui é 1. Colocar tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir. 19. Subtrair o que não repete. O que não se repete. Menos 1. E o terceiro, para todo item periódico, colocar um algarismo 9. Certo? E para cada intruso. Então aqui, ó, para todo item periódico colocar um algarismo 9. Então quantos periódicos tem aqui? Só tem um. Certo? E para cada intruso colocar um 0. Para cada intruso colocar um algarismo 0, certo? Então como ficou? 1. Para colocar
colocar todos. Ficou feio, senhora. Colocar todos na ordem, sem vírgula e sem repetir. 19, tá vendo? Aqui, ó, 2134. Segundo passo, subtrair o que não se repete. Quem é que não se repete aqui? 21. Quem é que não se repete aqui? 1. Para todo item periódico, colocar o algarismo 9. Aqui eu tinha 2, ó, 3 e 4, eu coloquei 2. Aqui só tinha um item periódico, só coloquei 1. Certo? E para cada intruso, colocar um algarismo 0. Aqui só tinha um intruso, que era esse 1. Eu coloquei o 0. Aqui não tinha intruso, eu não coloquei 0. Certo? Então, quando eu fizer isso, eu fico, ó, 18 dividido por 9. Aqui vai dar 2. Quer dizer, 1,99 é igual a 2. Então, 0,999 eu sei que é igual a 1. 2,999 eu sei que é 3. Porque ele está tão próximo que ele se torna esse número. Certo? Agora, se não tivesse esses 3 pontinhos, ele nunca ia ser 1. Mas quando coloca os 3 pontinhos, o que acontece? Ele é tão próximo que vira um número. Se eu tiver 3,9999, então é 4. A gente arredonda ele, certo? Se eu tiver 5,999, então vira 6. Se eu tiver 99,999, então vai ser 100, certo? Então, esse aqui é o quê? É nossa ideia, certo? Isso foi a aplicação. Então, o quê? Para eu transformar um número periódico em fração, eu faço o quê? Coloco todos na ordem, menos o que não se repete. A cada item periódico eu coloco um algarismo 9. Caso tenha intruso, eu coloco um algarismo 0 e vira essa fração. Certo? Vamos ver outros exemplos? Eu vou sair da frente, certo? Para vocês tirar um print e vamos fazer mais uns 2 aí. Pronto, retornando aqui, ó. Olha só como isso ficaria. Na ordem sempre que você repetir. Menos que não se repete. A cada item periódico coloca um algarismo 9. Fica 9, dividido por 9, que dá 1. Certo? Vamos pensar agora num aqui, ó. Se eu tiver 2, tá aqui no total. Se eu tiver 0,1999, 3 pontinhos. Certo? Na ordem, sem ver e sem repetir. Certo? Na ordem, sem ver e sem repetir. Menos o que não se repete, que é 0 menos 1. A cada item periódico, coloca um algarismo 9. Quantos isso periódico tem? Só tem 1. Certo? Tem algum intruso? Tem. Esse 1 aqui, ó. Coloca um 0. 19 menos 1 dá 18. Dividido por 90. Se eu simplificar aqui, ó, por 9 aqui dá 2. Se eu simplificar aqui por 9, aqui dá 10. Logo dá 1/5. Vou sair da frente para vocês tirar um print, certo? E continuar a nossa aula. Pronto, pessoal. Agora vamos ver o quê? Números irracionais, certo? Vai ser representado pela letra I. A definição do número racional é o seguinte. É todos decimal, certo? Todos decimais o quê? Todos decimais na forma
certo? Na forma que não periódica. Não. Como assim, professor? Como assim é um número irracionais, né? Tipo, se eu tiver um número 2, 10, depois 100, depois fica 1000, o que acontece? A gente não tem uma lógica dele. Porque ele nunca vai ser o quê? Periódico. Porque ele é 10, depois vira 100, depois vira 1000, depois ele vira 10.000, depois ele vira 100.000, depois vira 1 milhão. Então isso é um número o quê? Irracional, certo? Quem seria o outro? A letra grega π, que é aproximadamente 3,14. Porque ele continua 6, 7, 9. Então também é um número irracional. Certo? Raiz de 2 é um número irracional, que vai dar 1,3, 4, 5, 6 e por aí vai. Que isso tudo aproximadamente. Então, números periódicos é o quê? Não periódico. Okay? Irracionais são o quê? A definição de todo decimal numa forma não periódica. Por quê? Porque ele não tem fim, ele não tem uma lógica, certo? Aí meu professor pegar e colocar isso aqui, ó. 2, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Por esse motivo ele é irracional. Porque ele não é periódico. Para ser periódico ele tem que ter o quê? Ele tem que ter ao menos uma ordem. For 3, 3, for 4, 4, for 20, depois você quer 20, depois você quer 20. Isso é periódico, certo? Não periódico é isso. Então, conclusão. Os números periódicos, eles é o quê? Eles irracionais são o quê? São não o quê? Não periódicos. Porque ele não tem o quê? Não tem uma lógica, certo? Então é o quê? Raiz quadrada não exatas. A letra grega π. Esses tipos de números assim que ele não tem uma sequência lógica, certo? Não, sequência lógica ele tem, mas ele não tem uma ordem, né? Não é sempre o mesmo número, certo? Então isso aqui é diferente disso, certo? Então isso é um número racional. Todo decimal na forma que não é periódica, certo? Então agora a gente vai ver agora o quê? Nossa última parte da aula, que é sobre o quê? Os números reais. Pronto, pessoal, agora a gente vai ver o último número, certo? Que são os números reais. Números reais, certo? A gente coloca a letra R para saber se os números são reais. É o conjunto, certo? Definição, é o conjunto definição é o conjunto certo? Dos números racionais e irracionais. Então a gente pode dizer de uma forma que o quê? Que os números reais são o quê? São todos os números, certo? O quê? Racionais e irracionais. Como assim, ó? Toma uma bolha bem famosa. Aqui a gente vai ter os números naturais. A gente vai ter nessa outra bola o Z, que vai ser os números inteiros. Aí a gente vai ter o que aqui, ó? Vai ter essa bola aqui, ó, maior, certo? Essa bola maior aqui, cortada aqui, que vai ser o quê? Os números o quê? Racionais, né? Que é pela letra Q. E a gente vai ter o que aqui, ó? Complementa aqui, ó. De vermelho. Certo? Aqui de vermelho a gente vai ter o que? Os números o quê? Irracionais. E os números reais são o quê? São todos. Certo? O que aconteceu? Números naturais, números inteiros, números racionais e números inteiros.
Por que os números inteiros estão separados? Porque ele não pode ser o quê? Racional. E por que o racional está separado? Porque ele não pode ser irracional, certo? Então o que a gente pode pensar aqui? Vamos pensar uma analogia. Aqui seria a Lagoinha, certo? Aqui seria a Lagoinha, cidade, certo? De Pernambuco. Então os inteiros seria Pernambuco. E aqui, ó, seria o Brasil. Tem o quê? Cidade, estado e país. Então o ente seria o quê? A nossa cidade, certo? Cidade. O Z seria o nosso estado. E aqui seria o quê? O Brasil. Aí o que a gente vem aqui, ó. Aqui seria a Argentina. Por quê? Se eu nasci no Brasil, sou alagoense, então eu não sou o quê? Não sou argentino. Se eu nasço no Brasil, eu não posso ser argentino. Se eu nasço na Argentina, eu não posso ser brasileiro. Então essa seria a ideia, certo? E o todo seria o quem? Seria a América do Sul. O R seria a nossa América do Sul, certo? Dizer que aqui seria a América do Sul, seria o todo, certo? Então, quem nasce em Alagoinha é o quê? É pernambucano, certo? Então quem nasce em Recife é pernambucano, mas não é obrigado a ser o quê? Seria Alagoinha. Então quem nasce no Brasil, certo? Ele nasce em Pernambuco, beleza. Mas quem nasce no Brasil não é obrigado a ser o quê? Ser pernambucano. Então essa ideia de quê? Dos números o quê? Dos números o quê? Racionais, inteiros e o quê? Natural. E aqui são os irracionais, que eles estão fora, estão separados, certo? Eles não contam. E todos são quem? Todos são os números reais, certo? Então a gente encerra a nossa aula, certo? Com essa parte aí. Então até a próxima. Valeu!